trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e 10. Dei mais uma chance para o Haroldo. Tinha mandado ele embora. Isaías 46, versículo 9 E 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Amém, gente? Esse texto vai ser base aqui para o nosso início, daquilo que nós vamos falar. O verso 10 diz que Deus anuncia o fim desde os tempos remotos, ou desde o início. Ou seja, no início, Deus já está anunciando o fim. Isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas. E assim como nós aprendemos a semana passada, a Bíblia começa o livro de Gênesis falando sobre o princípio, e esse princípio aponta para Jesus. Jesus, amém, gente? Amém. E a última palavra do livro do Apocalipse é a palavra amém. Apocalipse 3,14, Jesus diz: eu sou o amém. Então, o que nós vamos aprender, o que nós estamos aprendendo é sobre essa conexão dos textos bíblicos e como a Bíblia ela vai trabalhar isso de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos já entrar no livro de Gênesis. Nós vamos entender como está a estrutura do livro de Gênesis e o objetivo básico desse livro. Amém? Então vamos lá, você que está com o caderno aberto, já vai anotando aí. O objetivo básico do livro de Gênesis é narrar a história da criação do mundo. Um dos objetivos é narrar a história da criação do mundo, revelar a soberania de Deus. Um dos objetivos do livro de Gênesis é falar sobre a criação da humanidade. O que nós vamos aprender aqui nesse livro também sobre a origem do pecado. Eu sei que vai ser difícil anotar tudo, né? Mas vai anotando aí o que você puder. Depois eu vou pontuar de uma forma mais simples também. Nós vamos aprender aqui sobre o plano de Deus para abençoar e redimir toda a criação. Tudo isso no livro de Gênesis. O livro de Gênesis vai relatar também a formação dos patriarcas. O livro de Gênesis também vai falar e vai nos apresentar os principais fundamentos da nossa fé. Ou seja, onde surgimos, quem nos criou, como foi feita todas essas coisas, o período que foi gasto para fazer. Esse livro, queridos irmãos, ele é extremamente importante para a nossa fé. Nós, sempre que estudarmos a Bíblia, nós vamos ter que voltar para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, nós vamos ler a palavra de Deus e sempre teremos que retornar para esse livro. Ele vai trazer informações importantes sobre o aspecto de Deus na criação, não só Deus, Pai, mas o Filho e o Espírito Santo. Vai tratar sobre a queda, a redenção, vai falar sobre a aliança de Abraão, a promessa de Deus. Nós vamos perceber no livro de Gênesis, se você se aprofundar, nós vamos perceber o caráter de Deus sendo revelado nesse livro. Por exemplo, um Deus eterno, um Deus criador, um Deus que tem propósito. Nós vamos ver um Deus justo, porque o que acontece em Gênesis 3, depois nós enxergamos Deus se manifestando com justiça. Depois nós vamos ver em Gênesis 6, Deus aplicando justiça, juízo, que é a história do dilúvio. Eu ministrei há um tempo atrás aqui uma mensagem sobre, o título da mensagem foi entre a razão e a fé. Não, entre a razão e a graça.
Não sei se alguém lembra dessa mensagem, justamente eu trouxe sobre essa questão. Dentro do livro de Gênesis nós vamos perceber Deus manifestando a sua graça, mas Deus também manifestando razão, ok? Então vamos lá, nós vamos fazer o seguinte hoje, nós vamos dividir o livro de Gênesis em duas partes. A primeira parte do livro de Gênesis, que é a que nós vamos ver hoje, vai do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. O que nós vamos aprender hoje está dentro do capítulo 1 até o capítulo 11, ok, gente? E a semana que vem nós vamos continuar do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 24. Por que que o livro de Gênesis é dividido dessa forma? Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ter esses 4 eventos aqui, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 11 são 4 eventos: criação, queda, dilúvio e a Torre de Babel. São esses 4 eventos que acontecem nesses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Também nós vamos ver a história dos 4 patriarcas. Quem são eles? Abraão, Isaque, Jacó e José. Então, a segunda parte do livro de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 24, vai tratar sobre os 4 patriarcas. Agora, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos aprender sobre 4 eventos que aconteceu: a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Criação, capítulo 1 e capítulo 2, né? A queda, pecado, entrada do pecado, vai do capítulo 3 ao capítulo 5 de Gênesis. A história do dilúvio vem do capítulo 6 ao capítulo 9. Ok? E a Torre de Babel, ela está registrada ali no capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Gênesis. Ok, gente? Do capítulo 12 em diante, nós vamos ver a história dos 4 patriarcas, começando com Abraão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 24 de Gênesis, é só para tratar sobre Abraão. Do capítulo 25 e 26, vai dar ênfase na história de Isaque. Do capítulo 27 ao 36, caneta falhou, gente, acabou a tinta da caneta. Vai narrar a história de Jacó, que depois o seu nome é mudado para Israel. E por último, do capítulo 37 ao capítulo 50, a linda e maravilhosa história de José. Ok? Então, recapitulando, o que nós vamos aprender aqui hoje, vamos trabalhar. Capítulo 1 de Gênesis vai tratar sobre a criação no seu todo. Ok? Capítulo 2 vai tratar da criação do Éden e do homem. É o que nós vamos ver no capítulo 2. Capítulo 3 de Gênesis vem a triste história da queda, a tragédia, a entrada do pecado, a morte, a maldição. O salário do pecado é a morte e todas as consequências do pecado. Capítulo 4 de Gênesis, você vai perceber a história de Caim e Abel, o primeiro homicídio, e ali você já vê a consequência que o pecado veio e gerou na terra. Capítulo 6 de Gênesis é o famoso momento ali, é o ápice da depravação dos homens, da humanidade. Vamos ler isso? Gênesis capítulo 6. Do versículo 5 até o versículo 8. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Ao versículo 9. Ao 8, tá bom. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal.
Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, os animais grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Esse momento aqui de Gênesis 6 é o ápice da depravação. O pecado foi dado, o start do pecado em Gênesis 3. E de Gênesis 3 ao capítulo 6 você vai ver toda essa depravação, essa consequência do pecado, ao ponto de Deus chegar aqui nesse versículo e dizer que lamenta de ter criado o homem. A palavra aí está a palavra arrependimento, mas não no se arrepender de tipo, poxa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas o entendimento dessa palavra é Deus lamentou, Deus chegou a lamentar, de fato, a consequência do pecado e o tamanho do nível de destruição que o ser humano chegou em Gênesis capítulo 6. Aí no capítulo 6 e 7 nós vamos ver o que? A aplicação do juízo. O que acontece em Gênesis 6 e 7? O dilúvio. Ok? No capítulo 8 de Gênesis, só para você dar uma olhada aí, no capítulo 8, daqui a pouco a gente vai tratar passo a passo, no capítulo 8, folheia a sua Bíblia aí para você ver, é o fim do dilúvio, depois de 150 dias, ali de toda a história de Noé, seus 3 filhos, suas noras. Então Noé sai da arca ali como a graça de Deus se manifestando e ele recomeçando, a história recomeçando através de Noé. Irmãos, para chegar nesse nível de Deus ter que eliminar da terra o ser humano, capítulo 6 de Gênesis aconteceu coisas horríveis, horríveis. Eu não vou tratar no mérito aqui, porque existe um embate no capítulo 6 de Gênesis. Se você ler comigo o versículo 1, não vou tratar aqui sobre isso, nem vou expor a minha opinião, porque isso é um embate entre aqueles que estudam a Bíblia. Mas a palavra vai dizer assim, que houve aí uma mistura de uma linhagem real dos homens de Deus com as filhas dos homens. Olha o texto, verso 1, pode ler. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Continua? Tá bom, nós já lemos o restante. O versículo 3 vai falar sobre um grupo de homens que eram os valentes, alguns chamam de nefilins, outros de gigante, né? Esse cenário de Gênesis 6 é um cenário de caos, é um cenário de destruição, de imoralidade a nível hard, sabe? Aquele negócio que você olha, cenário horrível, para chegar nesse ponto de Deus ter que intervir com um juízo de dilúvio, acabar com a humanidade. E Deus achou graça no verso 9 só em um homem só. O nome dele era Noé. Noé, Deus achou graça, diz o texto bíblico aí. Aí do capítulo 8, nós vamos perceber esse recomeço, essa nova oportunidade. Noé sai da arca e recomeça com a sua família, só que os efeitos do pecado continuaram. E não demorou muito para que a multiplicação desse pecado, para que a iniquidade, desde Noé, porque Noé também, ele era justo, porém ele também nasceu debaixo dos efeitos do pecado de Gênesis capítulo 3. E aí você vai ver de Gênesis capítulo 8, depois a aliança que Deus faz com Noé, Gênesis 9, capítulo 10 e 11, não demorou muito
mais uma vez os efeitos do pecado. Mais uma vez você vai perceber o pecado dominando e ao ponto de os homens constitucionalizarem o pecado. Rebelião agora foi organizada, todo mundo contra Deus, e eles constroem uma torre, é edificada uma cidade ali, por nome de Babel, que depois se torna Babilônia. E aí você vai ver os efeitos do pecado novamente, Deus tendo que entrar, intervir na história, e a Bíblia vai dizer que Deus desceu e confundiu a língua, e ali houve o português, nasceu o português, o árabe, o inglês. O português não nasceu ali não, eu estou só contextualizando, mas ali começam os idiomas e há essa intervenção de Deus com juízo mais uma vez em Gênesis capítulo 11, ok? Agora vamos por etapa, retornando agora, vamos analisar todos esses 11 capítulos, se Deus quiser, vamos tentar terminar eles hoje, a compreensão que nós vamos ter sobre eles. Primeiro, vamos começar com o autor do livro de Gênesis. Quem escreveu o livro de Gênesis? Vocês já anotaram aqui, quem anotou? Quem não anotou? Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Pode falar sem medo, gente. Moisés. Referência bíblica para isso? Moisés, ele é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Êxodo capítulo 17, 14, vai falar sobre isso. Êxodo 17, 14. Vamos ler uma referência do Antigo e uma referência do Novo, para a gente ganhar tempo. E Lucas 24, 27. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. A Bíblia está falando que Deus deu uma ordem para que Moisés escrevesse tudo em rolos, não na Bíblia de papel, né? Que você sabe que a Bíblia de papel ela surge posteriormente. Antigamente os materiais da Bíblia primeiro foi em pedras, depois teve os rolos, os pergaminhos, o papiro, que era o material usado para registrar na época. Vamos ler aí Lucas 24, 27. Ficou melhor sem esse barulho do ventilador. Liga esses ventiladores de baixo aí. Lucas 24, 27. E começando Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Tá bom. Essa passagem aí de Lucas 24, Jesus está no caminho de Emaús, e aí ele vai conversar com os 2 discípulos e ele começa a citar aí. E quando se trata da lei, ele cita o nome de Moisés. Então Jesus está enfatizando que quem escreveu o Pentateuco, a lei, foi Moisés. Apenas o capítulo 20, o último capítulo de Deuteronômio não foi registrado por Moisés, porque Moisés morreu, então não tem como ele escrever. Apenas esse capítulo, com exceção desse capítulo, todos os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Quais foram as fontes que Moisés se utilizou para escrever, para registrar o Pentateuco? Primeira fonte que Moisés se utilizou para escrever foi a revelação divina, a ação do Espírito Santo. Moisés teve a ação do Espírito Santo. Se quiser pegar outro microfone de mão para ficar melhor aí. O ventilador está no microfone dele. Descobriu o BO, né? Vamos só sentar ali do lado e tal, negão. A primeira fonte que Moisés se utilizou, qual foi, gente? Inspiração divina. Moisés foi inspirado pelo Espírito de Deus. Deus revelou para Moisés as Escrituras, se especificando aí o Pentateuco. Segunda fonte de pesquisa de Moisés, a tradição oral.
Quem lembra que nós trabalhamos isso? Tradição oral. Os antepassados passavam de pai para filho os mandamentos do Senhor. Aquilo que foi declarado na história era contado. A história era contada de pai para filho. Tradição oral. Eu estava conversando com o Lucas sobre isso. E aí o Lucas me fez até uma pergunta. Pastor, você acha que não houve ali uma alteração nessa história sendo passada de Adão, sendo passada para Sete, Enos, e chegando, você acha que não houve uma alteração? E aí eu estava explicando para o Lucas que o povo judeu, antigamente os povos, eles levavam muito a sério essa questão da tradição oral, e era contada a história, e ela precisava ser contada e ela precisava ser decorada. Essa questão de tradição oral é matéria de ensino médio, 6º ano. Se você, não sei se você vai se lembrar, não sei se você ficava no fundão da sala. Quem era a turma do fundão aqui do da Corsa aqui? Então vocês não lembram de nada, isso aí. Vocês não lembram de nada. 6º ano. A tradição oral, por exemplo, aqui no Brasil, a questão da conservação de costumes, valores, de histórias, de crenças, são passadas de pai para filho. A questão da história do Brasil. O Brasil não é um povo, hoje ainda o Brasil ainda está lendo um pouquinho, mas o brasileiro nunca foi ligado à leitura. Como é que a história foi passada? Do descobrimento do Brasil, de pai para filho, de filho para neto, e assim sucessivamente, de geração a geração. Costumes são passados. Quem aqui, as filhas aqui, que tem alguma receita que a bisavó fazia? Receita de alguma coisa aí? As cozinheiras aqui. Sabe aquela receita que... Não, quem ensinou isso é segredo da bisa. Só a bisa que tinha esse tempero. São costumes, crenças, valores que são passados, histórias, contos que são passados de geração a geração. O povo judeu leva isso tão a sério, irmãos, que você sabe que no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído. Jesus falou em Mateus 24 que o templo seria destruído. Aí quando chegou o ano 70, destruição do templo. O ano 130, todo mundo foi expulso de Jerusalém, foi disperso para onde? Para as nações. Ou seja, eles foram dispersos por vários lugares. E aí quando chega agora na nossa era, 1948, eles retornam para Jerusalém. Eles continuaram com o mesmo idioma, com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, porque onde eles iam, eles preservavam isso. Então a cultura, ela foi preservada através da tradição. O que é tradição? Tradição é algo que vai sendo estabelecido assim, vai sendo colocado numa cultura até que chega a ser uma tradição e não se abre mão disso. É algo que se torna conservado. Quem está entendendo? E isso aconteceu no início, porque a escrita, ela vem somente nos dias de Moisés. De Adão até Moisés, o que prevaleceu foi a tradição oral, passando de filho para pai. Adão passou para o seu filho toda a história do jardim, tudo que aconteceu em Gênesis 3, e foi sendo passada a história de Caim, de Abel, a história do dilúvio. Isso é tão importante, é tão claro na história, que outros povos também narram, por exemplo, a história do dilúvio. Ela não só está escrita na Bíblia. Existem outros escritos, existem outros povos que contavam também a história do dilúvio, através da tradição oral. Aí Deuteronômio 6 vai falar, né, que a gente tem que ensinar, colocar na cabeça do filho, indo no caminho, voltando, subindo, descendo ladeira, dormindo, acordando. O povo árabe, os muçulmanos, eles levam a sério isso. A criança de 12 anos, ela já sabe citar passagens do Alcorão, assim, decorou passagens do Alcorão. Eles decoram, porque eles também vêm desse período e eles entendem a importância dessa tradição oral sendo passada. Essa é a segunda fonte. A terceira fonte que Moisés se utilizou para escrever é
as ciências que ele, todo o conhecimento que ele recebeu no Egito. Moisés era um cientista. Moisés ficou 40 anos no Egito. Vocês conhecem a história, né? A gente vai estudar Moisés. Mas Moisés ficou 40 anos no Egito sendo treinado sobre toda a ciência egípcia. Então ele usa todo esse conhecimento para registrar. Ok, gente? Vocês estão aí? Moisés está escrevendo a origem da criação da humanidade. Então ele começa a escrever. E aí qual é o propósito de Moisés? Por que Moisés ele teve que escrever, além da questão do mandamento do Senhor? O povo está saindo de uma escravidão. O povo ficou quantos anos escravos? Período de 400 a 430 anos. Na verdade não foi todo esse período, foi metade desse período. Eles viveram um tempo de prosperidade no Egito. Aí a gente conhece a história de José, que depois que trocou o faraó, aí foi acontecendo gradualmente a escravidão do Egito. Eles se tornaram escravos. 200 anos com aquela mentalidade de escravos. Aquela mentalidade, todo aquele peso da cultura egípcia sobre eles. E agora Deus levanta Moisés. E Moisés é o libertador. Vocês estão aqui, gente? Moisés é o libertador. Então Deus chama Moisés para libertar o povo e entrega para Moisés uma missão. Você vai escrever a história. Você vai escrever para quê? Qual é o propósito? Fortalecer a identidade daquele povo que é escravo. Para trazer para aquele povo, para a nação de Israel, que agora está sendo liberto da escravidão do Egito, trazer para eles a consciência ou despertar a sua identidade. Despertar no coração deles a sua origem, de onde eles vieram. Então Moisés vem e escreve o livro Gênesis, que é o livro da origem. Então Moisés começa a escrever para quebrar essas crenças limitantes. Quantos hábitos talvez do Egito aquele povo ficou impregnado neles durante tanto tempo. Então o propósito de Moisés escrever sobre a criação, sobre Gênesis, sobre o livro da origem, é justamente para trazer o DNA, para fortalecer a identidade do povo, para o povo entender de onde eles vieram, que eles são escolhidos por Deus, compreender a história. Então ele vai e registra, para contar para o povo a origem, o DNA, a sua essência, deixar bem claro a visão, bem firmado a visão. Por isso ele começa escrevendo o livro de Gênesis, que é o livro da origem. Ok, gente? Vamos lá, vamos continuar. Eu sei que essas informações aqui é meio técnico, né? Mas é necessário a gente aprender. Continuando. Uma coisa que é bom também deixar claro aqui, que no Egito havia uma biblioteca. Era uma das melhores bibliotecas que tinham na época, era a biblioteca no Egito. É claro que não é como os nossos livros, tá, gente? Mas eles tinham muito material, muito conhecimento, ciência. O Egito na época era em questão de tecnologia. Eu visitei o museu do Cairo no Egito. Você fica admirado de ver algumas peças que foi achado, pinças, ferramentas que foram desenvolvidos pelos egípcios, e até questões também voltadas à medicina. Você olha lá no museu, você vai ver bisturi que hoje médicos usam. Há 3.000 anos atrás os egípcios já faziam isso. Eles eram avançados em estrutura da época. Até hoje ninguém sabe dizer como eles conseguiram rolar todas aquelas pedras para formar as pirâmides. Ninguém sabe explicar, porque aquelas pedras não fazem parte da região do Egito, elas são importadas. Elas não vieram não é uma pedra que foi achada ali. O Egito, 80% é deserto. E aí ninguém consegue explicar. E quando você visita lá, Dona Marta está aqui, né? Tirou foto lá nas pedras do Egito. 1 tonelada, a pedra ela é do meu tamanho praticamente. Você sobe em cima dela assim, ó. Você vai subindo. Ninguém consegue explicar, eles não sabem. Tem tanto mistério sobre isso, tantas histórias. Alguns dizem que eles aproveitavam quando a maré do rio Nilo subia, então eles traziam rolando aquelas pedras, mas ninguém consegue explicar. Alguns dizem que foi alienígenas. Você tem muita história aí,
Mas havia muita ciência no Egito. Vamos ler um texto bíblico só para vocês acharem que eu não estou falando de mim mesmo. Olha o que Estevão fala sobre isso. Atos capítulo 7, verso 20. Estevão vai falar sobre isso. O 20 e o 21. Atos 7, 20 e 21. Vamos correr que hoje tem muita coisa, hein? Todo dia tem Naquele muita tempo coisa. nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio ser o poderoso em palavras e obras. Ok. Destaca aí, ele foi o quê? Educado em toda sabedoria, ciência. Ou seja, jovens, estudem. Ok? Tem que estudar. Olha que interessante. Deus usa a capacidade e a experiência de Moisés, toda a sabedoria, para quê? Para cumprir o teu propósito. Para que através dessa ciência que ele recebeu, viesse cooperar com o propósito de Deus. Deus usou a vida de Paulo. Deus usou a vida de Lucas. Quem foi Lucas? Um médico. Vamos ler o capítulo 1 de Lucas, verso 1. Rapidamente. Lucas, capítulo 1, verso 1. Esse versículo vai embasar a questão da tradição da época. Olha o que Lucas fez. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, 2 e 3. conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Pausa, olha ali. Lucas está falando que ele vai registrar os fatos, ele vai escrever o evangelho. O que ele usa? Ele usa os meios, Testemunhas oculares. os meios naturais. Ele vai atrás das testemunhas. O que ele fez? Ele vai narrar a história do cego. Onde mora esse cego? Vamos lá. Vamos ouvir dele. Então ele sai investigando. Quem está entendendo, gente? Ele sai investigando a história. Ele vai de casa em casa. Ele saiu pesquisando todas as testemunhas oculares para que ele pudesse cumprir o seu propósito, que era registrar o evangelho. Continua o verso 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ok? Você viu que esse texto ele dá base à tradição oral? O que ele fez? Ele foi ouvir a história. Ele foi ouvir os relatos. Então o que ele faz? Ele ouve de meios naturais. Deus se utiliza da estratégia dele para que ele registrasse o evangelho de... Vamos lá, gente. Fala alto, Lucas, aí. Vai para acordar. O evangelho de Lucas. Uau. E qual é o outro livro que ele escreveu também? O livro de Atos. Ou seja, Deus se utiliza dos meios naturais, dos recursos naturais. Agora olha para João, o apóstolo. O apóstolo João já é outra realidade. Ele está numa ilha, preso, último livro do Apocalipse. Está preso lá na ilha de Patmos, perseguido, o último apóstolo vivo. Uma ilha onde só tinha prisioneiros, escravos trabalhando. E o que acontece com ele dentro de uma caverna, não sei. Ele recebe uma revelação. Abre-se uma porta espiritual. Jesus se revela a João. Para Lucas não foi dessa forma. Para Lucas houve sim a revelação de Deus, o Espírito Santo inspirando ele, capacitando ele, mas ele teve que correr atrás. Deus se utilizando. Da mesma forma Moisés. Moisés ele foi educado em toda a ciência no Egito. E é interessante que a vida de Moisés, 40 anos no Egito, depois, o que acontece com ele? Ele tem que sair do Egito fugido, porque ele matou um soldado egípcio, e aí ele fica 40 anos aonde? No deserto de Midian. Então Deus treina ele
no nível alto, depois Deus leva ele para um nível baixo, para o deserto, e é assim que Deus faz com a nossa vida, irmão. Às vezes você está no deserto, você acha que não, Deus está treinando você. E aí quando chega aos 80 anos de idade, que ele está querendo já procurar o INSS para se aposentar, já deu entrada na aposentadoria dele, né? Já está os últimos dias de trabalho, falei, vou terminar essas ovelhas hoje, vai ser o último dia, está de bom tamanho. Aí ele chega lá no deserto do Sinai lá, uma sarça pegando fogo, e de repente uma voz sai do meio da sarça e chama ele para um dos maiores desafios da vida dele, que era ser o libertador do povo de Israel. Ok? O mundo hoje quer romper com o livro de Gênesis. Irmãos, você não sabe a batalha que tem para destruir o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um dos livros mais usados para romper com Deus. Muita gente arrogante, porque eles querem negar a história, eles querem negar os fatos, mas é impossível isso acontecer. É impossível, porque o livro de Gênesis, ele é poderoso, irmãos. Você sabe que existem teorias aí sobre a origem do mundo. Quem já estudou aí sobre isso? Quem já ouviu falar sobre o Big Bang, teoria da evolução? São teorias que tentam explicar a origem do mundo e até hoje muita gente segue esses caras aí, essas teorias. E acredita-se que o mundo surgiu do acaso, ou o mundo surgiu de uma explosão e um processo de evolução. E tem muita gente que defende isso, essas teorias. Mas é impossível acreditar nessas teorias. Salmo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. É só olhar para a natureza, é só olhar para a criação. Não tem como você olhar para tudo isso e acreditar que tudo isso veio do acaso, veio do nada, veio de uma evolução. Nós não somos uma ameba, nós não somos uma banana, nós fomos criados por Deus. E o livro de Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Um dos maiores fatores para mim sobre a questão da existência de Deus e sobre acreditar de fato na Escritura, um dos maiores fatores para mim, eu entendo essa questão moral que o ser humano tem, sobre o senso do que é certo e errado, sentimento, emoção. Isso não poderia surgir do nada, isso não poderia ser obra do acaso, isso não tem como explicar. O ser humano nasce com essa consciência dentro de si já, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre moral. E isso para mim é uma ênfase para tratar sobre a questão da criação, do propósito de Deus. O ser humano tem uma sede de propósito, uma sede de sentido para a vida, de objetivo para a vida, e isso para mim é claro nas Escrituras, porque Deus compartilhou todos esses atributos conosco. Nós somos criativos, nós temos sentimentos, emoções, nós temos sonhos, nós queremos significado, tem inteligência, criatividade, nós temos governo, e nada disso pode surgir de uma explosão. Você acha que surge de uma explosão isso? De uma teoria, de uma evolução, não tem como. Essas coisas foram Deus que compartilhou, e a Bíblia diz do macaco, não tem como essas coisas acontecerem. Então eu queria que você registrasse aí na sua anotação, ou registra no seu coração essa frase. Declare assim, escreva aí no seu caderno: o livro de Gênesis é uma obra literal. O livro de Gênesis é uma obra literal. E tudo que está escrito no livro de Gênesis é literal, irmãos. Tudo. Eu creio dessa forma. Mais alguém ou não? Só eu e a pastora Hélia que crê. Quem crê que o livro de Gênesis é literal e tudo que está escrito ali é literal? Literal, de fato. Amém. Quero indicar para vocês, anota aí o nome desse querido
servo de Deus chamado Adalto Lourenço. Ele é um físico cristão cientista. Adalto Lourenço, professor Adalto Lourenço. Ele é físico, cientista, escreve artigo, presbiteriano, servo de Deus. Esse cara tem muito conteúdo para defender a questão do criacionismo. Eu queria que você anotasse, você pesquisasse aí. Para de pesquisar esse vídeo para de pesquisa coisa boa, irmão. Outro cara que eu quero que você anote aí, Dr. Marco Eberlin. Dr. Marco Eberlin. Vou escrever só o sobrenome dele aqui. Se tivesse caneta, né? E-B-E-R-L-I-N. Dr. Marco Eberlin. Ele também é um cientista, ele é químico, ele é líder do design inteligente. Ele tem muitos materiais, artigos. Eu amo assistir os debates. Ele é convidado para diversos debates e ele destrói os caras. Ele tem muito argumento. Ele tem um livro chamado As Assinaturas de Deus no Universo. E ele mostra as evidências da criação no universo. Provas científicas. Ele tem 14 artigos científicos escritos. O cara tem... Ele não é qualquer morador de Goianás, modo de falar. Muito simples, homem de Deus, crente. E aí ele trata justamente para inspirar a gente sobre essa questão do universo ter sido criado por Deus. E aí ele vai tratar sobre a questão da perfeição, a harmonia, a simetria do universo, as digitais de Deus. Ele tem sido um grande apologista, um defensor da fé, tem sido convidado para diversos podcasts, tem debatido à luz da Bíblia, da ciência, da química. Ele tem bagagem. E o melhor é crente, servo do Deus. E ele destrói muitas teorias. Eu gosto de ver a cara dos caras, como fica depois dos argumentos que ele traz. E isso também é obra de Deus. Ele é um defensor da fé. Ele está defendendo a nossa fé. E ele é um missionário na área. Ele é professor do Mackenzie. Ou seja, vale a pena você pesquisar aí e olhar o material dele. Outro cara também, que eu gosto muito também, ele é um ex-ateu, chamado Tassos, 2S, Licurgo. Tassos Licurgo. Esse cara tem um testemunho lindo, ex-ateu. Hoje ele é um pastor, uma igreja lá no Nordeste. Mas o cara é muito bom. Ele é um defensor da fé. Eu gosto muito dele. E ele é pentecostal. Depois você pesquisa, ok, gente? Vê os vídeos para você crescer mais nessa área e ter base para você também tratar. Gente que está entrando na faculdade aí, e às vezes chega na faculdade e é mergulhado. Faculdade é ateia, irmãos. A escola não crê em Deus de jeito nenhum. Aí a pessoa chega lá, não tem base. E aí muitos jovens cristãos se desviam na faculdade. Entra na faculdade e não tem uma fé firmada. E aí vai caindo nos contos, nas teorias. Porque os argumentos são bem amarrados, né? E aí a pessoa chega a ter aquela crise. Será que Deus existe de fato? Alguém já teve crise da existência de Deus aqui? Seja sincero, eu já tive, irmão. Já tive crise da existência de Deus. O salmista Asaf também teve. Aquele momento, será que Deus existe de fato? Né? Quando você é mergulhado nas crises aí, tantas coisas acontecendo. Mas é importante a gente ter nossa vida firmada na palavra. Então o livro de Gênesis não é lenda, não é uma linguagem metafórica, não é alegórica. Existem os aspectos espirituais no livro, sim. Existe uma mensagem profética, sim. Mas tudo que está escrito ali é literal. De fato aconteceu. Toda mensagem espiritual e profética do livro não vai anular a literalidade do livro.
Não é porque existe uma mensagem profética. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque você nem imagina, mas tem um monte de pastor, crente, igreja aí que já pegou o livro de Gênesis e já... Não, é só alegoria, gente. Não aconteceu, não tem Adão e Eva, é só uma história para trazer um cunho moral. E aí vem com esse argumento para cima da gente, tem crente que está dando glória a Deus e aleluia ainda, em cima disso. Mas nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que o livro de Gênesis é um livro literal, é uma obra literal que está escrito ali, é de fato palavra de Deus. Por quê? Se eles destruírem o livro de Gênesis, destruiu tudo. Porque ali no livro de Gênesis está o alicerce. Se o livro de Gênesis, se Gênesis capítulo 1 e 2 não é literal, Apocalipse capítulo 21 e 22 também não é. Se não existir um jardim do Éden, não vai existir uma nova Jerusalém. Se de fato o que aconteceu ali sobre Adão e Eva não existe, então, se conseguirem destruir Gênesis, acabou a Bíblia, irmãos. Agora vamos entender um pouquinho sobre como está estruturado esses primeiros capítulos e como funciona. Versículo 1 do capítulo 1, abre a sua Bíblia aí. Como Moisés se utilizou da escrita aí para registrar, por exemplo, a criação. Gênesis 1, pode ler para mim o orador? No princípio Deus criou os céus e a terra. Ok, gente, deixa eu dar uma dica para você. Toda vez que você lê a Bíblia, faz perguntas para a Bíblia. Esse versículo mesmo, se você fizer perguntas, qual é o tempo, quem está falando e o que está sendo criado, você já consegue entender a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Faça perguntas para o texto. Esse versículo é o resumo do capítulo 1 e do capítulo 2. Moisés e a forma que os judeus eles se utilizam, você vai ver isso muito na Bíblia. O livro de Apocalipse tem muito isso. Tem um versículo que é o resumo e depois em seguida vem a explicação. Então aqui nesse versículo está o resumo do capítulo 1 e o capítulo 2. Ok? Aí do versículo 2 em diante, do verso 2 em diante, vem a expansão, a explicação. Então o versículo 1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí do verso 2 em diante vem a explicação, vem os detalhes, como Deus criou todas as coisas. E aí do verso 2 do capítulo 1 até o capítulo 2 verso 4 é esse resumo da criação. Então vai lá, olha a sua Bíblia aí, o capítulo 1, do verso 2 em diante, até o capítulo 2, versículo 4. Pode ler o versículo 4? 2, 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, Ponto. no tempo em que foram criados. Ok? Gênesis capítulo 1, verso 1, resumo. Aí vai vir a explicação. Aí você tem que ler do versículo 2 até o capítulo 2, verso 4, e aí termina esse resumo, ele faz essa expansão. Isso acontece no livro de Gênesis. Por exemplo, outro verso bíblico, vai lá no verso 26 e 27 do capítulo 1. Gênesis 26 e 27. Capítulo 1, verso 26 e 27. Aqui também é um verso chave. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ok? Esses dois versículos é o resumo sobre a criação do homem. E aí do capítulo 2, versículo 5, vai narrar até o final do capítulo a história da criação do homem. Deu para pegar, gente? Ou não?
Outro versículo que é um resumo, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Anota esses versículos porque eles são chaves. Esse versículo é o resumo do que Deus vai fazer. Então Deus vai, fala para a serpente o que ele vai fazer, esse é o versículo. E aí a expansão de todo o Antigo Testamento está em cima desse versículo. Esse versículo de Gênesis 3,15 é conhecido como proto-evangelho. É conhecido como proto-evangelho. Ele é o resumo do evangelho. Aí já é a pregação do evangelho nesse versículo. O Senhor está fazendo uma promessa aqui de um descendente da mulher que virá para esmagar a cabeça da serpente. Esse é o resumo. Aí a expansão desse versículo vai vir ao longo de toda a história bíblica do Antigo Testamento. Você vai ver muito isso na Escritura. Se você conseguir pegar essa chave aí, você vai conseguir compreender muita coisa na palavra de Deus. Esses dois primeiros capítulos, então, fala da questão da criação. A criação está registrada no capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 3 acontece o que, gente? Próximo evento? A queda. Mas antes dessa queda do homem, desculpa aí, tá? Antes dessa queda do homem, houve uma queda também de um dos anjos que foram criados por Deus, e ele se rebeliou com Deus, chamado Lúcifer. Então, antes da queda de Gênesis capítulo 3, houve a queda de Satanás. Então, em uma ordem cronológica aqui, criação, Gênesis 1 e 2. Aí, antes da queda do homem, queda de Satanás. Porque quem foi que enganou Adão e Eva? Satanás. Então vamos agora para esse ponto aqui. Vamos entender um pouquinho sobre a queda de Satanás. Vamos abrir a Bíblia, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 é uma profecia que diz respeito a um rei, mas ela também é atribuída a Satanás. Do verso 12 ao verso 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia do seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Vai mais? Você leu até qual? Até o 15. Tá bom. Os versículos aí desse capítulo vai falar da queda do diabo. Gente, a Bíblia, Moisés ele não se atentou a registrar a queda de Satanás. Ele já escreve a criação e em seguida ele já fala no capítulo 3 de Gênesis, lê o capítulo 3, versículo 1. Ele já fala que o diabo ou Satanás ou a serpente entra no Éden. Então ele nos poupou dessa informação. Ele não registrou isso no livro do Gênesis. Mas nós precisamos saber que neste momento, antes da queda do homem, houve a queda desse querubim ungido, desse anjo de luz,
que a palavra Lúcifer significa anjo de luz. E aí esse texto de Isaías vai narrar sobre este momento. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Essa expressão estrela da manhã, de onde eles tiram a expressão Lúcifer. Então o diabo caiu. E aí vai explicar o motivo por que ele caiu. No coração dele surgiu o quê? Orgulho. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, Monte Sião, Nova Jerusalém. Ele queria isso. Então, é difícil explicar como um anjo perfeito, sendo criado por Deus, deixa entrar dentro do seu coração esse sentimento de querer estar no lugar de Deus. E o verso 14 que diz aí: subirei no mais alto das nuvens e serei como o Altíssimo. Serei como? Ele queria ser como Deus. Mas aí tem a sentença no verso 15: mas você será lançado no mais profundo abismo. Ou seja, nós não sabemos, porque a Bíblia não dá o detalhe onde foi que aconteceu a queda. Mas eu acredito que está entre Gênesis 2 e Gênesis 3. Bem nesse momento aqui, Gênesis 3 é a queda do homem. No final de Gênesis 2, Satanás caiu. E por que Satanás caiu aqui? Não caiu em uma teoria aí que tem entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Porque se você olhar o final da criação, olha comigo Gênesis 1:31. Quando Deus terminou a criação. Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Gente, olha o que o texto está falando. O texto está dizendo que Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, aí veio o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No final, o texto está falando, Deus declarou, e viu Deus que era bom. Ou seja, Satanás não poderia ter caído em outro momento. Porque Deus não ia criar um ser, e aí ele ia declarar que esse ser é bom, onde ele viu que tudo está perfeito, está bom. Onde Satanás caiu? Ele caiu nesse momento aqui, ó, entre o final da criação, quando Deus terminou todas as coisas, inclusive o homem. Quando Deus termina de criar o homem e Eva, então, em algum momento da história, nesse processo, Satanás cai. Caiu feio. Vamos ler o texto de Ezequiel 28, verso 13. Pode falar aí, Sheila, quer falar? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos. Desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Tá bom. Só esses versículos. Depois você lê essas referências. O que a Bíblia está dizendo sobre Satanás aí? Que ele estava onde no princípio? No Éden. Satanás estava no Éden, sobre pedras preciosas. Há quem usa essa referência para dizer que Satanás ele tinha essa questão de ser líder da adoração.
Por conta desse texto aqui, que fala que quando ele foi criado, houve música. Você pode ver aí a referência de alguns versículos anteriores. Vai falar aí que na hora que ele estava sendo criado, no momento que ele estava sendo criado, a música também foi criada. Os tamborins foram criados. Então, há quem usa essa passagem para dizer isso. Nós não podemos afirmar isso, ok, gente? Nós não afirmamos coisas que a Bíblia não diz com clareza. É uma hipótese. E as pessoas dizem isso sobre ele. Mas o que nós sabemos sobre Satanás é que ele tinha acesso ao jardim do Éden. Se você ler o capítulo 1 do livro de Jó, capítulo 1 do livro de Jó, quando você lê o capítulo 1 do livro de Jó, o que vai dizer? Que houve o que no céu? Uma reunião no céu, e os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E quem se apresentou também? O diabo. Então Satanás é esse ser. Nós deveríamos ficar só umas 3 aulas para falar sobre tudo isso, porque muito assunto não dá. Mas ele é esse ser que ele tinha acesso tanto à terra como ao céu. Aliás, esse é o objetivo de Deus: céus e terra. No princípio criou os céus e terra. Venha o teu reino sobre o céu, sobre a terra. Deus deseja isso, essa convergência entre céus e a terra. Então nós vemos aqui que ele tinha acesso ao Éden. Então, qual é o momento que Satanás cai? É justamente aí, depois que Deus criou todas as coisas, inclusive os anjos, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que há no céu, tudo que há na terra, quem criou foi Deus. Deus criou os anjos, criou as estrelas, criou o universo, criou o homem, criou a terra. E o Colossenses capítulo 1, verso 15 vai dizer que dominadores, hostes espirituais, coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado por ele, e para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus criou os anjos, criou os querubins, criou os céus, criou a terra, e tudo estava em perfeita harmonia. Mas houve um momento depois do término da criação, quando Deus declarou: e viu Deus que era muito bom. Essa declaração diz respeito: terminei, está consumado, está perfeito. Então nesse momento de perfeição, entra quem? Entra Satanás, entra Lúcifer. Outra referência bíblica sobre a queda do diabo está em Apocalipse 12, 7. Gente, vocês estão com dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. A Bíblia também no capítulo 12, o capítulo 12 de Gênesis, de Apocalipse, também é esse resumo. Se você ler o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver todo esse resumo. Ele é considerado Gênesis 3,15, é a mesma coisa. Gênesis 3,15, para contar todo o resumo da história de Deus ali no capítulo 12. E aqui está registrando também o momento da queda de Satanás. Existe um outro grupo de pessoas que acredita, eu estou explicando isso porque se você estudar, você vai pesquisar, você vai ver, que a queda do diabo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Por quê? Vai lá no versículo 1 e versículo 2 de Gênesis. Por que um grupo de pessoas acredita, e até existe uma teoria chamada teoria do hiato, intervalo de tempo entre esse versículo 1 e o versículo 2. Muitos pastores pentecostais pregavam isso nos púlpitos da igreja e a gente dava glória a Deus, né? Porque a gente ouvia e estava aprendendo a palavra. Qual que é a teoria aqui? Olha aí o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Aí no versículo 2 diz: e esta terra a terra era, a expressão aqui era, não estava, era sem forma e vazia. Então, na teoria, eles acreditam que Deus criou tudo perfeito, e aí Satanás caiu entre esses versículos e a terra se tornou. Então eles trocam a palavra era por se tornou, sem forma e vazia. Mas não podemos defender isso, justamente porque como Deus criou todas as coisas em perfeito estado, e como ele declarou no final lá, do versículo 31, e viu Deus que era muito bom, e ele criou o Satanás caído. Não faz sentido isso, porque Deus não vai criar nada, Deus não é o criador do mal. Senão, se a gente defender isso, a gente está defendendo que Deus, ele passou mão no erro. Não, então Satanás, ele caiu de fato ali, bem no comecinho de Gênesis 3, ali quando ele entrou no Éden. E aí vamos para Gênesis 3, momento da queda aí. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais, selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Pode continuar, Haroldo. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Aí então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor... Tá bom, Haroldo. Ok, segura um pouquinho aí. Gente, a proposta do diabo aqui, o de Satanás, o diabo ele é muito sagaz, ele é um imitador. Se você ler Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A tentação do diabo, a proposta do diabo, o que ele tem para oferecer é muito parecido. Se você olhar aí no verso 3, você vai ver que Eva percebeu que aquela árvore era boa aos olhos, desejável e agradável. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O diabo ele vem com uma estratégia, ele vem com a sua artimanha, e aí entra no texto que nós estamos pregando no domingo. Vamos ler o texto de domingo que a gente está pregando? 1 João 2, 16 e 17. Que vai falar sobre 3 coisas aí que tem a ver com a queda. 1 João. As nossas crianças estão aprendendo aquele mapa lá hoje, é o mapa mental para facilitar a compreensão sobre o livro de Gênesis. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne... Parou? Cobiça da carne, né? Cobiça da carne, né? O desejo da carne. O outro? A cobiça dos olhos. Olhos, desejo dos olhos. E a ostentação dos bens. Soberba da vida, né?
Pode ler, Haroldo. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E vendo a mulher que a árvore era boa, desejo da carne, comer, desejável aos olhos. O mundo tem o que, gente? Essa atração, pois todo, como diz a palavra aí, o desejo da carne, o desejo, concupiscência, o desejo sem controle dos olhos, soberba da vida. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a proposta, né? Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Essa é sempre a estratégia do diabo. Desde o início, ele trabalha com isso. Foi assim que ele enganou a Eva. E por que a gente está pregando domingo aqui? Não ameis o mundo, nós não amaremos o mundo, nós não vamos cair no conto de novo. A gente já viu essa história. Essa história não é nova. A gente não vai cair nessa história. A gente não vai ceder. Nós não vamos ser atraídos pelas coisas da carne, pelo desejo do pecado. Nós não podemos cair de novo. Porque Romanos 12:12 vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, agradável, primeiro, boa, agradável e perfeita. Na ordem certa, agravável. Boa, perfeita, boa, agradável e perfeita. Quem pode dar uma glória a Deus? Gente, que os seus olhos sejam atraídos para Jesus. Que Jesus seja o centro do seu olhar. Que Ele seja a sua satisfação. Não se satisfazer nos prazeres da carne, nos prazeres do mundo, mas que Jesus seja essa nossa satisfação. E por último, que Ele seja o nosso tesouro. Quem é o nosso tesouro? Os bens dessa terra, gente? Os bens dessa terra, gente? Tudo vai ser comido pelo bicho, pelo fogo, tudo vai ser destruído, vai ficar tudo. Vai ficar tudo aí, gente. Tudo vai ser devorado pelo anticristo e pelo sistema. Mas o nosso tesouro é o Senhor. Por isso que Jesus em Mateus 6 diz: não ajunteis o quê? Tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Vamos ver algo interessante também nesses 3 capítulos. A gente já está indo para o final aqui, porque eu achei que ia expandir aqui, mas está um trânsito lascado na marginal, então não vou conseguir chegar até o capítulo 11 assim não. A gente continua semana que vem. Vamos ver uma ligação entre os 3 personagens aí, desses 3 primeiros capítulos. Adão, Eva e a serpente. 3 personagens literais. 3 personagens literais. Não tem nada de conto. Não tem nada simbólico aqui, é tudo verdade. A serpente também é verdade. Tudo verdade. Pastor, tudo. O demônio entrou numa serpente lá, eu não sei de que forma, e se materializou lá, e foi isso que aconteceu. Agora, esses 3 personagens apontam para um aspecto espiritual. Aspecto espiritual, porque a Bíblia é assim, irmãos, não é só aprender assim
ou leia. Tem o aspecto espiritual. Adão aponta para Cristo. Eva aponta para quem? Igreja. Igreja. E a serpente aponta para Satanás, o gato da dona Florinda, o dragão. Dona Cláudia. Olha que eu gostava do Chaves. Aí você vê, eu troco os louvores, não vou trocar os personagens. Dragão. Vamos lá, vamos ver aí o oposto entre os dois. A ligação entre os dois, mas é uma ligação oposta. Adão era o cabeça, porque ele foi o primeiro a ser criado. Jesus é o cabeça. O Adão não foi enganado. Quem foi enganada foi Eva. Vamos ver isso, gente? Vocês não dizer que o pastor está falando coisa. 1 Timóteo 2,14. O Adão não foi enganado. Pior, ele caiu deliberadamente. Ele caiu consciente. Não foi enganado. A Eva foi enganada. Mas ele não foi enganado. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado. Olha, não é o pastor que está falando. Mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Olha, se a gente isolar esse texto bíblico e tirar só esse texto bíblico aí, se você não gerar filho, você não vai ser salvo. Tem que ser mãe. Se pegar isolado, dá uma heresia brava, né, negão? Dá uma heresia brava. Olha a distinção. O Adão não foi enganado, mas o Adão ele caiu deliberadamente na cilada. Ele transgrediu o mandamento do Senhor. Ele transgrediu o mandamento do Senhor. Ok, gente? Quem foi enganada foi a Eva, mas o Adão ele transgrediu. Só que o Adão transgrediu, mas Jesus, ele cumpriu os mandamentos. Vamos ler isso? Mateus 5,17. Mateus capítulo 5,17. Mateus 5,17. Jesus cumpriu. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Amém? O Adão ele errou, gente. Ele não cumpriu o mandamento. Ele comeu da árvore. Mas Jesus, o último Adão, ele cumpriu o mandamento. O primeiro Adão, ele deixou-se levar pelas obras do diabo. Ele se deixou se levar pelas obras do diabo, ou seja, ele obedeceu às obras do diabo. Ele entregou para o diabo, pode fazer aí. Agora olha o Cristo. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. O Adão ele caiu. Ele se levou pelas obras do diabo. E ele caiu desde o princípio. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus não. Jesus veio para quê, gente? Para cumprir o mandamento e desfazer toda a obra do diabo. O Adão, ele foi expulso do paraíso.
O Adão foi expulso do paraíso. Jó 31, 33. Pode ler, profeta. Se escondi o meu pecado como os outros fazem, acobertando no coração a minha culpa. Com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse! Agora assino a minha defesa, que Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que levaria nos ombros e usaria como coroa. Tá bom, tá bom. Esse texto aí está falando sobre a questão de se esconder, sobre a questão do pecado, né? Tem uma outra referência aqui que eu vou usar, de Oséias capítulo 6, verso 7. O Adão foi expulso por causa da transgressão. E, consequentemente, nós também fomos expulsos. Oséias 6, 7. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, assim como os assaltantes ficam de emboscada. Ok, na cidade de Adão, o que está dizendo o texto aí? Volta aí, versículo 7. Mas eles, como Adão, quebraram a aliança e ali me traíram. Gileade é uma cidade de ímpio, maculada de sangue. Assim como Adão foi expulso do paraíso por conta dos seus pecados, mas Cristo não. Ele perdeu o acesso ao paraíso. Mas Cristo veio para quê, gente? Para abrir o acesso. Ele declarou ali em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Adão foi proibido de comer do fruto. Cristo veio para recuperar o domínio. Adão, por conta do pecado, ele volta ao pó. Mas Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então existe um aspecto aqui desse Adão que aponta para o perfeito Adão, que é Cristo. Agora vamos para Eva. Vamos para Eva aqui. Eva foi enganada. 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Amém. Paulo está dizendo aí, Eva foi enganada. A igreja não pode, porque a igreja representa espiritualmente. E quando Eva foi enganada, a igreja ela precisa ser corrigida e ensinada. Nós não podemos mais ser enganados pelo diabo. Nós somos a igreja. Então a igreja ela é ensinada e ela é corrigida. Amém, gente? Quem é a igreja do Senhor aqui? Você vai ser enganada? Você vai ser enganado, igreja? Não, nós seremos ensinados e corrigidos até o glorioso dia do Senhor. Eva foi expulsa do jardim, mas a igreja tem a promessa da árvore da vida. Jesus falou, eu vou subir para o Pai, João 14, eu vou voltar e vou vos preparar lugar novamente. Eva foi proibido de comer o fruto da árvore da vida, mas a igreja recebe a promessa, Apocalipse 2, 7, e eu darei a vocês o direito à árvore da vida. Glória a Deus. Eva gerou filhos com dores de parto.
a igreja gera filhos, mas filhos espirituais. Sobre Eva veio a promessa de uma descendência. Da semente de Eva sairia uma descendência. E a igreja também tem uma descendência. São os filhos espirituais. São as ovelhas que cada um de nós ganhamos em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Então existe um aspecto aqui da Eva para a igreja, aponta para a igreja. Terminando, serpente e Satanás. A serpente, infelizmente, não tem mudança para ela. Ela enganou Eva, e Apocalipse 12:9 diz que está enganando todo mundo. A sua semente é maligna, e ela tem um monte de, hoje Satanás tem um monte de filho do diabo, 1 João 3:10. Ela persegue a semente da mulher, e continua perseguindo os filhos de Deus. Ela se alimenta do pó, ela se alimentava do pó, a serpente, e hoje ela se alimenta das ações dos homens, como diz Efésios 2:2, sobre os filhos do diabo, está atuando. Então, cada vez que você está pecando, e cada vez que as pessoas vivem em ações que venham a transgredir a Deus e se alimentam para o diabo. Aqui no início a serpente se rastejava, agora em Apocalipse ela se torna um dragão. Vamos ler mais 2 textos e a gente encerra esses 3 capítulos aqui, para embasar isso. Romanos 15:12 ao 14. Adão em Cristo. E 9:35, bora. E Isaías também disse: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Romanos 5, eu falei 15. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Pausa. Então em Adão todos pecaram, em Adão todos caíram. Através de Adão o pecado entrou no mundo, mas o texto diz aí que a semelhança da transgressão de Adão, o qual é Cristo, é aquele último Adão. Cristo é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Mais um texto rapidinho, 1 Coríntios 15, 21 e 22. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus, gente. O Adão de Gênesis 3, o Adão de Gênesis 1, 2 e 3, ele foi o instrumento para gerar e para abrir espaço para o pecado. Mas Cristo é quem? Cristo é o último Adão. E ele veio para quê? Para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. Agora, um texto para dar base entre Eva e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante. Texto que é falado de
marido e mulher, mas vai apontar para Eva. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si, mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ele antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Ok. Amém, gente? Olha que interessante. Paulo está usando essa mensagem espiritual, dizendo sobre o casamento, sobre o marido amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Depois ele usa uma expressão de Gênesis declarada por Moisés sobre quando Deus termina de criar os dois. Ele diz: portanto deixará homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Isso está lá em Gênesis. E aí por último Paulo termina falando: esse é o mistério. Qual o mistério? Eu não estou falando somente do casal, eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Então, só para você entender que quando nós lemos a palavra de Deus, concluindo aqui, porque as crianças desceram, nós vamos ler as escrituras e nós vamos ver essa conexão. Sempre vai ter essa conexão entre o início e o fim, entre o que está escrito em Gênesis e toda a história. Agora volta para o texto que nós lemos no primeiro versículo que nós lemos aqui, que é Isaías 46:10, e a gente fecha a Bíblia e a gente vai para casa. Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. Amém. Glória a Deus, só o 10. Você vê que ele quer pagar, né? Porque como ele falhou, então ele quer ler bastante versículo. Você percebe que esse texto está dizendo que Gênesis aponta para o fim? Gênesis aponta para a história. Deus anuncia o fim desde o princípio. Então qual é a proposta desse estudo, dessa jornada? É você ler a Escritura com esse óculos. É você ler a Escritura e entendendo a Escritura dessa forma. Nós sempre vamos ler o livro de Gênesis e você vai perceber o livro de Gênesis apontando para o futuro. Os próximos capítulos que nós vamos ler é o capítulo 6, o dilúvio. E o que Jesus faz a respeito do dilúvio, falando: a minha vinda será como foi nos dias de Noé. Então nós sempre precisamos ler a Bíblia dessa forma, olhar a Escritura dessa forma, de Gênesis a Apocalipse. Depois nós vamos estudar sobre a Torre de Babel e você vai ver que lá em Apocalipse cita sobre a Babilônia que será destruída. Então glória a Deus, espero que você tenha aprendido hoje, crescido um pouco mais na Escritura. Espero você semana que vem para a gente continuar aí, Gênesis 6. Vamos ver o Apocalipse em Gênesis 6. Nós vamos estudar Apocalipse em Gênesis 6. Quem imaginou a história do dilúvio apontando para a vinda do Senhor? Depois vamos estudar Gênesis 10 e 11 e assim nós vamos caminhar em nome de Jesus. Fica de pé, glória a Deus. De tudo que você aprendeu hoje aqui, uma coisa que eu queria que você nunca se esquecesse é:
O livro de Gênesis é literal. Se você guardar isso, cara, eu já estou muito feliz. O livro de Gênesis é literal. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente as nossas vidas e que possamos, ó Deus, exercer esse ministério que o Senhor confiou a nós, crescer na Tua palavra, Pai. Te agradeço por essa noite, que saiamos daqui, Senhor, fortalecido mais, crendo mais nas Tuas promessas, abençoados pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso